Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui na Tua casa. Estamos aqui porque Te amamos, Te desejamos, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, nos ensina, nos mostra o caminho, nos direciona, que através da Tua palavra sejamos guiadas a viver uma vida que revela a verdadeira essência de Cristo Jesus. Nós Te oramos e nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não sei se você já teve a sensação de, mesmo tendo certeza de que Deus existe, de que você estava sozinho em algum momento da sua vida e de que você não conseguia perceber que Ele estava ali, que Ele estava te vendo, que aquela situação que você estava vivendo ia passar. A grande verdade é que Deus age mesmo sem aparecer. Deus aparece nas entrelinhas da nossa história e às vezes a gente não consegue enxergar, mas Ele está lá. Ele está lá desenhando, Ele está lá costurando cada etapa da nossa vida, cada etapa da nossa história. E hoje eu quero falar sobre uma mulher que ela cumpriu o seu papel, o seu propósito. Ela revelou a sua verdadeira essência e nos deixou um legado. Essa é uma das mulheres mais ensinadas, mais faladas, nas conferências de mulheres. E por que eu queria falar sobre ela? Porque tem um viés específico que eu quero tratar aqui. Eu tenho certeza que todas nós seremos impactadas e tocadas pelo Senhor. É a vida da rainha Esther. A história dela aparece no pós-exílio, um período muito difícil para o povo de Israel, que havia sido levado como cativos pelos babilônios. E era um período muito duro, muito difícil. Seu nome verdadeiro a gente sabe que era Hadassa. E ela era uma jovem, uma mulher temente a Deus no meio de um povo, de uma cultura completamente diferente, de uma religião diferente. Ela vivia no meio do Império Medo-Persa. Então, eu imagino que sua mente, sua cabecinha, era tudo muito confuso. Você peregrina numa nação estrangeira, onde as pessoas pensam diferente de você, agem diferente de você, não tem os mesmos costumes que você tem, não tem a mesma religião que você tem. Era um verdadeiro desafio. E a história de Esther, muito cinematográfica, que eu gosto de dizer que as histórias bíblicas são cinematográficas e apoteóticas. Por quê? Porque ela é uma jovem órfã que perdeu seus pais muito cedo e foi adotada pelo seu tio, Mordecai ou Mardoqueu, algumas traduções dizem diferentes. E começa tudo por causa de uma confusão no meio do reinado. Ela entra na confusão do rei. O rei Xerxes, um rei muito famoso, resolve dar um banquete para todas as suas províncias, mais de 120 províncias. Então ele chama todos os príncipes das províncias e faz uma grande festa, uma festa que durava 180 dias, gente. É festa que não acabava mais. 180 dias de festa. A gente sabe que não era só festa, a gente sabe que naquele tempo era o tempo onde havia articulações políticas e tudo mais. E depois que ele faz 180 dias de festa, ele resolve democratizar o banquete e chamar todos os súditos. Então, nessa de chamar todos os súditos, ele tem uma incrível ideia. Vou botar a minha mulher para aparecer aqui e mostrar o tanto que ela é bonita e o tanto que eu sou poderoso. Eu quero que todo mundo veja que ela é maravilhosa. E ele manda chamar a rainha Vasti, mas a rainha Vasti estava festejando com outras mulheres e se nega aí, diz que não vai. A bicha era teimosa. É ou não é? Não vai, e por causa disso o rei fica com tanta raiva que diz assim, lança um edito que nunca mais ela iria comparecer à presença do rei. Só que para os persas, uma vez lançado um edito, não se podia voltar atrás. Mesmo que o rei disse, que besteira, perdi minha mulher, não tinha mais o que fazer. Agora ele estava sem mulher. Então ele convoca um concurso de beleza para arranjar uma nova esposa para ele. E Esther entra nessa história, Ela vai para esse concurso e ela fica na Universidade da Beleza durante um ano. Um ano, gente, estudando só para ser bonita. Eu fico pensando, Deus, por que não tem isso para a gente hoje, Seria tão legal. Seria maravilhoso passar um ano só me arrumando. Um ano no salão, meu Deus. Que vida boa. Mas enfim, ela passa nesse concurso de beleza e o mais inacreditável, uma jovem pobre que nasceu de um povo considerado uma sub-raça, que eram os judeus, e estava em cativeiro, é a escolhida. É um conto de fadas. Fala a verdade.
Não é? Que é a Disney perto do livro de Esther? Nada. A gente fica assistindo no Natal aquele de plebeia, a princesa. É bem aí, gente. A Disney só imita a Bíblia. É verdade ou não é? Um verdadeiro conto de fadas, só que verdadeiro. Então, Esther entra nesse cenário, vira rainha e nos deixa um legado. Um verdadeiro legado de como ser uma mulher que brilha a sua verdadeira essência. A primeira lição que a gente vê nesse texto e na história de Esther é que a nossa essência, ela não se resume ao nosso lugar de origem, mas ao nosso destino. Porque o texto diz em Esther capítulo 2, versículo 7, diz assim: Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter nem pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha, porquanto seu pai e sua mãe haviam morrido. Eu amo que, lembra que no começo eu falei que às vezes a gente não percebe Deus, mas Deus está nas entrelinhas da nossa história? Sim, Deus estava aqui nas entrelinhas da história de Esther. Ela mesmo sendo órfã, Deus levanta alguém para cuidar dela, para ser o seu pai, Mardoqueu. E isso de cara já me traz uma grande lição, de que aqui nesse reino passageiro, que eu gosto de chamar reino passageiro e o reino eterno, aqui nesse reino passageiro, a gente pode até ter sido órfã, literalmente ou figurativamente, mas a verdade é que Deus nunca nos desampara. Eu amo que Deus sempre reserva um Mordecai para tirar o espírito de orfandade da nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas Mordecai, no hebraico, no original, significa guerreiro. Que coisa linda. Eu imagino que Deus sabia que Esther iria enfrentar muitas guerras, então ele já preparou um guerreiro especializado para estar ao seu lado, lutando as suas guerras, conduzindo Esther. Na nossa vida também é assim. Em alguns momentos a gente pode pensar: poxa, nasci na família errada, ou não tive o apoio necessário que eu deveria. Eu queria que o meu guerreiro fosse o meu pai ou a minha mãe. Mas Deus nunca coloca as pessoas que a gente considera as certas para estarem na nossa vida. Ele coloca a pessoa que Ele considera certa para estar na nossa vida. Eu amo que a minha história é permeada de situações como essa. E o Brasil, eu considero um país quase que órfão, né? A paternidade é o tema da nossa nação. Se eu perguntasse aqui, que eu não preciso perguntar, mas quantas pessoas foram criadas sem pai, muitas mulheres levantariam suas mãos, né? Eu fui 3 anos de idade e meu pai, né, deixou a minha família e foi morar com uma outra família. E eu fui essa pessoa. Mas eu amo que Deus, Ele está nas entrelinhas da nossa história, que assim como Esther, Ele providenciou um Mordecai. Deus coloca sempre na nossa vida alguém para revelar a nossa verdadeira essência. Não necessariamente vai ser a pessoa ou a figura que a gente imaginaria que seria, mas Ele sempre vai fazer isso na nossa vida, sabe? Não porque a pessoa é boa por si só, mas porque ela vai ser boa para nós. E eu tenho certeza que Deus sempre vai enviar alguém na sua vida, que mesmo na sua origem de plebeia, entenda o que eu estou te dizendo, ainda acredita em você e pavimenta o caminho para a realeza. Amém? Tenho certeza que todo mundo aqui tem um Mordecai na sua vida, né? Um Mordecai que me viu como plebeia, mas me ajudou. Talvez é uma mulher, uma conselheira, uma mulher experiente. Ela pavimentou o teu caminho para a realeza. Ela te preparou, ela te ensinou, ela te instruiu. Foi o Mordecai, foi a tua guerreira que esteve ao teu lado, te ensinando, te levando nesse caminho. Infelizmente, eu acho que o maior problema de muitas mulheres de não reconhecerem o Mordecai que vai levá-las ao seu destino profético é porque elas ficam só chorando e vitimizando o fato de não terem tido o pai. Se esquece que Deus colocou um Mordecai. Eu amo que a Bíblia fala que em Esther capítulo 2, versículo 10, Esther não tinha revelado a quem pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-la. Gente, é um tapa na cara da gente. Porque o texto diz que Esther não chega lá no concurso de beleza e no meio de todo mundo se fazendo de coitadinha. Ai, porque eu não tive pai, eu não tive mãe. A minha história é dura, tudo para mim é mais difícil. Não. Tem gente que ainda pode dizer assim: ai, mas ela ficou com vergonha de quem ela era. Não. Essa foi uma estratégia de sabedoria para que no futuro ela pudesse vir a salvar a sua nação. Esther foi alguém que não se vitimizou pela história, pela circunstância da sua vida. Sabe, eu entendo que
a gente precisa entender que a nossa verdadeira essência não é o nosso passado, não é a história difícil que a gente teve, não é a nossa origem, mas o destino que o Senhor vai nos levar. Porque mesmo que a gente não tenha tido literalmente pai ou mãe, o Senhor nos adotou desde a nossa concepção. Ei, eu fui adotada, você é adotada por Deus. Sabe, você tem um pai. E às vezes a gente fica tão preso ao passado de dor, origem difícil, que a gente perde o destino que Deus tem pra gente. Esther não perdeu porque ela ficou calada. Ela não revelou nada pra ninguém. Ela não saiu dizendo, olha gente, eu sou judia, tá? Meu povo é esse, a minha história é essa. Não. Ela ficou calada e o fato de estar calada lhe deu a vitória que ela precisava mais na frente. Eu amo que não existe nenhuma área da nossa vida que viva a orfandade que Deus não possa suprir. Sabe, talvez você chegou aqui e você disse, pastora, meu casamento, eu estou sentindo orfandade no meu casamento, eu estou sentindo orfandade na minha maternidade, eu estou sentindo orfandade na minha vida sentimental, na minha vida emocional. Deixa eu te dizer, Deus é o Pai que supre qualquer orfandade na nossa vida. Deus é aquele Pai que a adoção está disponível para a gente. A adoção de qualquer área, de qualquer circunstância difícil para a vida da gente, Ele tem um Mardoqueu. Um Mardoqueu que vai nos orientar, que vai nos discipular, que vai nos ensinar, que vai mostrar qual é o caminho, que vai dizer o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, que vai dizer fica calado, que vai dizer fala, que vai dizer ora, que vai dizer jejua, que vai nos orientar. A questão é, a gente tem percebido que a nossa essência é isso, não se resume ao nosso lugar de origem, mas ao destino que Deus tem para nós. Eu amo que quando Deus escolhe uma jovem órfã, considerado por muitos como uma sub-raça, Ele estava deixando um recado para a humanidade. Ele estava dizendo assim, eu faço muito mais com obediência do que com recursos. Talvez você não tenha recursos nenhum, Deus está dizendo, você não precisa de recursos, você precisa de obediência. Porque para Deus nada é impossível. Ele pega uma plebeia, o coitado não tinha dinheiro para dar uma chapinha no cabelo, de repente a menina ficou milionária. Vamos falar a verdade, eu amo essas reviravoltas que o mundo dá. Mas você está aqui pobre, meu Deus do céu, não tenho nada, não tenho um tostão, queria fazer uma escova no salão, não tenho. De repente você está lá tomando banho, com 50 óleos essenciais, numa universidade que você não precisa fazer nada, ganhando joias. Porque é isso que Deus está dizendo. Às vezes a gente está tão preocupado com recursos, quando Deus na verdade está dando um recado para mim, para você. Eu preciso só da sua obediência. A origem pode ser de orfandade, mas o destino pode ser de salvadora de uma nação. A origem pode ser de deserto, mas o destino de uma terra frutífera. A origem pode ser de luto, mas o fim é de festa. Então nós precisamos entender em primeiro lugar, não é a nossa origem que define a nossa essência. O que define a nossa essência é o destino profético que Deus desenhou para nós. Cabe a gente não abraçar a dor, simplesmente. Eu gosto de ensinar sobre isso e de falar que a gente não pode abraçar a nossa dor, a gente precisa abraçar a dor da recuperação. Porque muitas pessoas não estão chegando no nível que Deus quer, no sonho de Deus para a sua vida, porque elas só abraçam a dor. Por que não abraçar a dor da recuperação? Todas nós temos dores, histórias, influências, Cada um tem uma história de vida para contar. Eu aqui abri minha vulnerabilidade de ter nascido sem pai, de ter enterrado uma filha, e abri para muitas pessoas. Mas a verdade é que o que muda na nossa vida não é o que a gente passou, é o que a gente vai fazer com aquilo que a gente passou. É a maneira como a gente encara o nosso sofrimento e a nossa vida. Revela a nossa verdadeira essência. Eu gosto de ensinar sobre isso. Eu gosto de falar, olha, não fala tanto da tua dor a ponto da sua dor se tornar a sua identidade. Sua identidade não é sua dor, sabe? Eu preguei uma mensagem sobre isso na história do paralítico do tanque de Betesda. Porque às vezes eu sinto que nós estamos num tempo em que as pessoas elas gostam de alisar o calo como se fosse curar. Só mostra que ele está ali. Muitas pessoas ficam pregando até mesmo uma mensagem de poxa, te magoaram, te traíram, te feriram. Cuidado com as pessoas. Tenha poucas amigas. Tem gente que está querendo roubar tudo de você. Gente, por que esse medo excessivo? E outra, a gente tem que parar de ver dessa maneira e perder a nossa responsabilidade humana. Quer dizer, todo mundo é mau e tu é só o bonzinho. Rainha das tapioca. É ou não é? Todo mundo me inveja. Sim, bonita. Quer dizer que todo mundo te inveja, só tu é a perfeita. É ou não é? As pessoas eximem a sua própria responsabilidade quando elas ficam nesse discurso. É um discurso vitimista.
Ei, nós precisamos entender, tem um destino profético de Deus para nós. E para isso a gente vai precisar revelar a nossa verdadeira essência. Segunda lição que a gente aprende com Esther: uma mulher que conhece a sua verdadeira essência, ela não age com independência, mas com humildade. O texto diz, em Esther capítulo 2, do 15 ao 17, diz assim: quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha do seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Agai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther agradava a todos que haviam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer outra. E o capítulo 2, versículo 20 diz assim: Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem de sua família, conforme Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções de Mardoqueu, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Que segredo precioso! Porque agora Esther já não era mais aquela menina que não tinha dinheiro para dar uma chapinha. Agora ela era a mulher mais poderosa do reino. Agora ninguém superava ela. Ela tinha súditos, ela tinha servas, ela tinha dinheiro, ela tinha poder, ela tinha pessoas sob o seu comando. Ela podia escolher o que ela quisesse. Você imagina, do nada você ganhar poder, fama, dinheiro de uma vez só, numa sentada só, como diz lá no Nordeste. Foi exatamente isso que aconteceu com ela. Mas eu amo que ela não perdeu a sua essência. Ela não se corrompeu. Por quê? Porque ela não agiu com independência, ela agiu com humildade. Sabe por quê, gente? Um coração humilde, ele não muda com os títulos, mas um coração soberbo é revelado por eles. Um coração humilde não muda, sabe? Ela continuou se submetendo ao seu tio, ouvindo o seu tio. Quem era seu tio agora? Um subordinado, um empregado dela. Mas mesmo assim ela permite que aquele subordinado, aquele empregado, mande nela, diga o que ela tem que fazer. Você percebe a graça que existe nisso tudo? Porque às vezes a gente até obedece a quem está numa posição superior. Agora, vai obedecer quem está numa posição inferior a você? Tem gente que diz: não posso fazer para eu não perder a minha credibilidade. É ou não é? Mas Esther não estava preocupada com isso, com a independência. Ela tinha um coração humilde o suficiente para entender que essa era a sua essência. Sabe, a independência que o mundo prega à mulher vai contra os valores do reino de Deus. Somos todos dependentes uns dos outros. Tem mulher que diz assim: tá para nascer o homem que vai mandar em mim. Né? Tá para nascer o homem que vai mandar eu fazer um suquinho. Sim, onde é que tem isso na Bíblia? É ou não é? É a primeira coisa que eu pergunto. Porque somos todos dependentes. Tá para nascer não, nasce. A partir do momento que você escolhe casar-se, você passa a ser uma só carne. Então você trabalha em favor do outro, o outro trabalha em favor seu. Não existe diminutivo nenhum em servir. Pelo contrário, grandeza existe em servir. Então, nós precisamos entender esse espírito de independência. Eu faço só, eu mando só, na minha vida mando eu, porque eu tenho poder, eu tenho posição. Esse é o Deus desse século. Eu amo que Esther não se deixou dominar por esse sentimento, sabe? Nós não podemos nos dominar por sentimentos como esse. Servir é o maior privilégio que a gente pode ter. Ah, que alegria que existe no poder de servir. Eu estava compartilhando sobre isso ontem. Eu amo. Olha que o meu marido, ele não sabe vestir uma roupa. Se eu não colocar a roupa que ele vai colocar, ele não sabe. Ele não sabe a diferença de um preto com um branco, nada. Não conhece nada. E é um privilégio para mim servi-lo, porque sou eu que coloco todas as roupas que ele sai. Então eu vou viajar, eu venho para cá, eu já deixei toda a roupa dele da semana, porque ele não tem essa capacidade. Entende? Eu faço a malinha dele, eu separo as roupas dele. Talvez alguém pudesse olhar com esse espírito de independência do século e dizer: você é uma escrava? Eu não, eu sou uma serva. Entende a diferença? Eu sou uma esposa, eu entendi o meu papel. Eu trabalho com humildade, não trabalho com independência. Nós precisamos entender isso. Se você não sabe aceitar ordens de alguém, você precisa certamente avaliar o seu coração. Porque se você não consegue aceitar ordens de alguém que você vê, como vai aceitar ordens de alguém que você não vê? Como você me diz que obedece a Deus se você não sabe obedecer a alguém do seu lado? Esther estava lá, o tio estava mandando nela, ela disse: ok, tio, serei submissa ao Senhor. Sabe, é isso que nós precisamos entender. Tem gente que não consegue obedecer, não consegue fazer nada. Então, a gente precisa avaliar o nosso coração. Eu amo que Deus é o rei do time e do registro. Eu vou explicar bem o que é isso. Sabe, a Bíblia fala que em um dado momento, em Esther capítulo 2, versículo do 21 ao 23, quando Mardoqueu estava sentado ali na porta do palácio, ele ouve uma conversa. O cara estava na hora certa, no lugar certo, no momento certo. É o time de Deus. Você já viu
que às vezes a gente não está percebendo o que Deus está fazendo, mas a gente está naquele lugar certo. A gente não entende agora, mas no futuro a gente vai entender. Por que a gente estava naquela posição? Às vezes a gente fica se debatendo com Deus. Deus, porque eu estou nesse deserto? Deus, fica calado, que aí no deserto tem um milagre aí para tu. Tem um negócio que eu vou te mostrar aí, que só tu tá aí que tu vai descobrir. É o time de Deus. A gente precisa se submeter a isso. Sabe? Mas às vezes o espírito de independência não permite. E às vezes a gente fica se debatendo, gritando tanto que a gente não consegue ouvir a conversa. Mardoqueu conseguiu ouvir a conversa necessária, importante, para mudar a história lá na frente. Por quê? Porque ele estava de ouvidos abertos. Mas às vezes a gente está reclamando tanto do lugar que a gente está, que a gente não percebe o timing de Deus. E a gente fala tanto que a gente perde de ouvir a conversa. Às vezes a gente está igual aquele boi teimoso que a Bíblia fala para Paulo, né? Saulo, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, o fazendeiro, quando vai incitar o boi, pega um boi teimoso que fica escoiceando, e quanto mais ele escoceia, mais o aguilhão entra na carne. Às vezes a gente está ali escoiceando mesmo em face da dor e não percebe que aquilo só está fazendo a gente ficar mais ferido. Nós precisamos entender que existe um time de Deus, a gente precisa ouvir, existe um registro de Deus. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer está nos anais do céu. Fica registrado. Você pode pensar, ninguém está vendo. Deus está vendo, filho, é suficiente. Deus está enxergando, amém, minha gente? E eu amo que Deus estava enxergando tudo, porque nada passa batido para Deus. Há um registro sendo feito na presença de Deus. Ficou lá no livro, quando ele salvou o rei da morte. E na hora certa aquilo ia aparecer. Então, quando a confusão é armada, porque aquele enviado de Satanás, porque sempre tem um enviado de Satanás nas histórias, é ou não é, minha gente? Que é Amã, resolve se levantar contra Mardoqueu, porque ele era orgulhoso, soberbo, arrogante, prepotente. Queria que Mardoqueu se inclinasse. Mardoqueu, epa, aqui não. Eu só me inclino diante do Senhor, é ou não é? Aí, quando não acontece, ele trama para matar Amã. Faz toda a trama que iria matar Amã, Esté e todo o povo judeu. Faz o rei Xerxes fazer um edito que também não poderia ser revogado. E aí, quando tudo parece perdido, Mardoqueu vai para Esté e diz assim, talvez não foi para isso que Deus te colocou nessa posição. Eu amo que quando ele fala isso para Esté, traz um ensino para mim e para você de que o nosso propósito é sempre muito maior do que a nossa posição. Sempre o nosso propósito vai ser maior do que a posição que Deus nos deu. E a posição que Deus nos dá é para cumprir um propósito. A gente nunca pode se esquecer disso. A gente precisa entender que fomos chamadas não para agir com independência, mas para agir com humildade. E sabe, a terceira e última coisa que vai revelar a nossa verdadeira essência, além de um coração humilde, disposto a obedecer, receber ordens, saber ouvir, saber deixar alguém mandar na gente, direcionar a gente, guiar a gente, ser o nosso guerreiro, isso tudo é muito importante. Mas outro fato tão importante quanto é saber recorrer não a estratégias humanas, mas a recursos eternos. Essa é a verdadeira mulher bíblica. Essa é a verdadeira mulher, se eu posso usar essa expressão, empoderada. É a mulher que sabe usar recursos eternos e não estratégias humanas. Porque essa mulher do mundo que não conhece Jesus, ela vai usar todas as estratégias humanas. Mas para que usar estratégias humanas se eu tenho recursos eternos? Entende? O texto diz em Esté, no capítulo 4, do versículo 16 ao 17... que Mardoqueu diz assim, ela diz, vai reunir todos os judeus em Suzã e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disse ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. E Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esté. Gente, quando toda aquela confusão foi instalada, qual foi a estratégia de Esté? A bicha era demais, era ou não era? Porque, vamos falar a verdade, ela poderia ter usado qualquer estratégia humana. Poderia ou não poderia? Claro, ela poderia ter convocado conselheiros, poderia. Poderia ter usado uma estratégia financeira de suborno, também poderia, porque dinheiro ela tinha dinheiro, ela tinha poder de mando. Ela poderia ter fugido, poderia. Ela poderia ter feito qualquer outra coisa. Mas o que foi que ela fez? Ela usou estratégias, recursos eternos. O jejum e a oração.
E por que ela fez isso? Porque ela se importou mais com as pessoas do que com ela mesma. Eu amo que as nossas funções nunca podem ser mais importantes do que pessoas. Você para pensar como deveria ser a vida de Esther. Uma mulher cheia de funções. Porque eu não sou rainha. E sangue de Jesus tem poder. Tem hora que eu digo, meu Deus do céu, quanta coisa que eu tenho para fazer agora. Imagina a pessoa rainha. Vamos falar a verdade? Com certeza ela tinha muitos afazeres e muitas atividades e muitas coisas importantes imbuídas na sua trajetória. Mas eu amo que mediante tudo que ela tinha para fazer, ela não deixou o seu olhar ser contaminado. De tal maneira que ela não percebesse o outro, não tivesse compaixão pelo outro, não pudesse servir o outro. Essa é a verdadeira, o que vocês estão estudando aqui. É ter essência para servir. Ela conseguiu perceber que seu povo pereceria se ela não fizesse alguma coisa. Ela poderia ter, eu quero lá saber dessa gentalha, eu agora sou rainha. Poderia ou não poderia? Mas ela não fez isso. Ela agiu com recursos eternos. Ela não se apoiou em estratégias humanas. Eu amo que ela foi alguém que priorizou pessoas. Por quê? Porque Deus é um Deus que prioriza pessoas. Sabe? Ele escolheu a mim e a você, e Ele escolheu a igreja de Cristo para servir uns aos outros. Porque Ele poderia fazer uma empresa e contratar vários funcionários e botar robô para trabalhar. Mas não, Ele escolheu contar com a gente. Ele escolheu priorizar pessoas. A minha pergunta para mim e para você é: qual recurso ou qual a estratégia você tem se apoiado em momentos difíceis na sua vida? Sabe, nós precisamos falar sobre isso. Quais são os recursos que nós estamos usando? O mundo nos ensina a usar recursos que não são recursos eternos. O mundo diz assim, usa essa filosofia, abraça esse daqui para você lutar pelos seus direitos. Sabe, eu não preciso de nenhuma filosofia para lutar pelos meus direitos quando o Evangelho de Cristo Jesus luta por mim. Sabe, a maior causa que eu posso abraçar é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a causa suficiente para me defender, defender meus direitos, defender a minha vida, me levar para o lugar que Deus quer que eu vá. O problema é que as pessoas acham que vãs doutrinas humanas vão lhe defender mais do que a palavra de Deus. E Esther era alguém comprometida com recursos eternos. Ela tinha um propósito: salvar o seu povo. E eu amo que depois de tudo isso que acontece, porque eu gosto de dizer que é apoteótico, é cinematográfico, é ou não é? E aí, o que é que acontece? O jogo vira. Ah, gente, eu amo que, como diz o povo aí lá fora, o mundo dá voltas. É ou não é? Amã maligno, enviado de Satanás, endemoniado, faz uma forca para matar Mardoqueu. Ele já tinha até preparado a morte de Mardoqueu. Olha só que bicho astuto. Fez a forca para matar Mardoqueu. Mas olha bem para mim. A Bíblia diz que a forca que ele preparou para matar Mardoqueu foi a forca que ele morreu. E talvez eu poderia usar esse texto da Bíblia e dizer para você: a forca que os seus inimigos fizeram para você, Deus vai usar para que eles mesmos morram. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. Ainda bem que ninguém deu glória a Deus, nem aleluia. Prova que vocês são crentes. Sabe por quê? Olha bem para mim, Deus falou algo muito especial comigo. O propósito de Esther não era matar Amã, era salvar o povo. Entende a diferença? Às vezes a gente está achando que o nosso propósito é matar Amã, quando o nosso propósito é salvar o povo. Amã pode morrer? Pode, fatalmente, mas não é o meu propósito. O meu propósito é salvar o povo. Esther não estava cantando, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Não. Ela entendia que o seu propósito era o quê? Salvar o povo. Se Amã tivesse que morrer no meio do caminho, que morresse. Mas ela não estava aqui, olha Deus, julga Deus, faz justiça na terra, Senhor, vinga todo mundo aqui, Deus. Não. Ela tinha um coração tão humilde, tão dependente de Deus, tão consciente da sua essência, do seu propósito, que ela não estava distorcendo o seu propósito. Hoje eu percebo muitas mulheres que estão perdendo de cumprir o seu propósito porque elas estão confusas. Elas acham que o seu propósito é matar Amã. Ei, você não foi chamada para matar Amã. Você não foi chamada para matar seu inimigo. Você foi chamada para salvar seu povo. É diferente. Tem mulher se degladiando, gritando, brigando com quem pensa diferente. Eu não, gente. Eu simplesmente reforço o que eu acredito, o que eu penso. Eu não vou ficar reforçando ideias mentirosas, pensamentos malignos. Eu não vou dar voz para Satanás. É ou não é? Eu falo, conversa aqui com a minha mão.
Não tem gente que fica, porque eu não acredito na liderança, porque eu não acho que mulher não pode ser. É mesmo. Continua. Eu estou aqui focada em cumprir meu propósito. Não acredita? Fica aí, ó. Fica aqui. Eu simplesmente sigo aquilo que Deus me chamou para fazer. Deus está te chamando para ser uma Esther na sua geração. Deus está te chamando para ser uma mulher tão consciente da sua essência, do seu propósito, que vão criticar, vão dizer, tu faz isso na tua casa. Fala aqui com a minha mão, ó. Eu estou cumprindo o meu propósito, salvar a minha nação, salvar a minha casa, salvar a minha família, salvar meu casamento, salvar os meus filhos. Eu não sei quais são as escolhas que você vai precisar tomar para cumprir o seu propósito. E eu não sei qual vai ser o Amã que vai se levantar contra você para isso. Mas eu preciso te dizer, continue. Continue em cumprir o seu propósito. Porque na sua vida não se resume a matar Amã. Sua vida se resume a salvar o povo. E aí, o que é que acontece? Eu amo que... O que é mais lindo de tudo na história, Deus honra a Esther, honra o seu povo. Mesmo que o rei Xerxes não pudesse voltar atrás naquele edito, ele disse, pronto, mas agora eu vou dar um jeito aqui de mudar essa situação. Os judeus vão poder se defender e ele proveu armas para eles. E aí acontece a história final em que os judeus vencem, eles lutam, eles ganham. Até hoje eles comemoram essa festa para provar que a nossa vida está sendo desenhada por Deus, nas entrelinhas da nossa história. Mas nós que escolhemos viver a nossa verdadeira essência. Você vai escolher ser uma mulher independente, dona do seu nariz, que faz por você, que manda, que desmanda. Você vai ser uma mulher que não é submissa o suficiente para ouvir alguém te instruir, dizendo, faz isso, faz aquilo, faz desse jeito, faz aquele. Sabe, se você tem um pouco de dificuldade de obedecer, esse é um momento de refletir. Esse é o momento de pensar, será que eu tenho cumprido a minha verdadeira essência, o meu papel? Eu tenho entendido a minha verdadeira identidade e não tenho corrompido a posição que Deus colocou para mim. Deixa eu te dizer, Deus deu uma posição para cada uma de nós. Quando a gente sai da nossa posição, a gente perde a nossa identidade. Tem gente que acha que isso é muito simples, mas eu preciso te dizer, se você acha que é simples, um demônio é um anjo fora de posição. Se você sai da posição que Deus desenhou para você como mulher, como mãe, como esposa, você perde a sua identidade. Você nunca vai estar satisfeita em Deus, porque Deus desenhou uma posição para nós. A Bíblia está recheada de histórias de homens e mulheres que perderam a sua identidade. Por quê? Porque saíram da sua posição. Deus desenhou Saul para ser rei, ele saiu da posição de rei, foi para a posição de quê? Perseguidor. Sansão desenhou para ser imbatível, saiu da posição de imbatível e foi para a posição de quê? Fracassado. Judas estava na posição de ser discípulo, saiu de discípulo para ser o quê? Traidor. Por quê? Porque corrompeu a sua posição, querendo não cumprir o seu papel. Deus nos chamou para sermos uma Esther na nossa geração, para cumprirmos a nossa posição de acordo com os valores do reino eterno, de acordo com os valores do reino de Deus, não com os valores deste século, não com que filosofias vãs, como vocês estudaram ontem, ensinam. Não. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. É isso, é a ela que nós precisamos nos agarrar. Nós precisamos ser uma Esther, uma salvadora de uma nação, uma salvadora de uma geração. Você pode ficar em pé no seu lugar? Sabe, eu não sei como está a sua história, como ela está sendo desenhada. Eu não sei se você nasceu de uma origem difícil. Eu não sei se você olha para si mesmo e diz, meu Deus, eu só sou uma jovem órfã. Eu sou apenas uma dona de casa, eu sou apenas uma mãe, eu sou apenas uma babá, uma professora escolar. Sabe, a maneira como você se apresenta nesse reino passageiro não é a maneira como Deus te vê no reino eterno. Esther poderia se apresentar apenas como uma simples órfã, mas Deus tinha um propósito muito maior para ela, reinar. Deus tem um propósito, uma missão para cada uma de nós. Cabe a cada uma de nós assumirmos a nossa posição e sermos uma Esther. O poder, o dinheiro, a fama, os prazeres do mundo, né? Isso não pode corromper a nossa essência. O que o mundo prega para a gente não pode corromper a nossa essência. Você pode estar no mais alto escalão, na mais alta posição, ser rainha, poder, dinheiro, fama, empregado, joias. Eu ainda obedeço a uma Mardoqueu. Eu ainda tenho um guerreiro que me instrui. Eu ainda tenho um enviado de Deus para me ajudar a cumprir o meu destino. Eu ainda faço isso da maneira mais sábia. Eu ainda faço em silêncio. Eu faço com sabedoria. Eu uso recursos eternos, jejum e oração. Eu não vou fazer na minha própria força. Ela poderia muito bem ter feito um desfile bem bonito, assim, com a camisola bem maravilhosa para o rei. Mas não, ela era uma mulher de Deus e uma mulher de Deus usa recursos eternos. Deus está nos convidando a usarmos as armas certas, não é?
As armas certas, não é isso que vocês estão aprendendo? As armas certas. A lutar com as armas espirituais. Esther foi essa mulher que lutou com as armas adequadas. E porque usou as armas adequadas, venceu a guerra. Qual vai ser a minha resposta? Qual vai ser a sua resposta? Vamos vencer essa guerra? Ou vamos usar estratégias humanas? Eu tenho certeza que Deus tem levantado aqui um exército de Esther. De mulheres que resolveram, não com independência, mas com independência, com um coração humilde, consciente do seu chamado e do seu propósito, viver para cumprir a vontade de Deus, mesmo que você não enxergue. Por quê? Porque Deus age nas entrelinhas da história. Ele age sem aparecer, mas Ele está costurando a nossa história. E o que pode ter começado com uma origem órfã, pode terminar em um reinado. Amém? Você pode fechar os seus olhos, você pode orar comigo. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Porque Tu és o nosso Mardoqueu. Tu és o nosso guerreiro, o nosso instrutor, o nosso conselheiro, aquele que nos prepara para as guerras, aquele que nos direciona, que nos orienta, que nos guia. Pai, nós te agradecemos porque nós temos em Ti um Pai nesse mundo aqui, órfão de sabedoria, de instrução, de conhecimento verdadeiro. Tu és o conhecimento verdadeiro. Tu és a chave de toda sabedoria. Na Tua palavra e apenas na Tua palavra nós temos princípios eternos. Nós temos aquilo que nós precisamos para cumprir o nosso destino profético. E nós queremos Te dizer, Senhor, usa-nos como o Senhor usou a Esther, que sejamos mulheres sábias, dependentes do Senhor, submissas, que a gente saiba obedecer ordens, que a gente tenha consciência que o nosso chamado não é matar Amã, o nosso chamado é salvar um povo, que o nosso chamado não é se degladiar com inimigos, o nosso chamado é cumprir o nosso propósito aqui na terra. Levanta mulheres guerreiras, corajosas, ousadas, intrépidas, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres com recursos eternos e não com estratégias humanas, mulheres que vão usar, Pai, a oração, o jejum, a busca de Deus para mudar toda e qualquer situação ou circunstância difícil. Nos ajuda, Senhor, a sermos mulheres que vão contra o príncipe deste século, a cultura deste século, que nós possamos viver uma vida tão íntegra a ponto das pessoas olharem para a gente e verem a nossa verdadeira essência, a verdadeira essência de Cristo Jesus. E que não importa a nossa origem, da onde a gente veio, o meio que nós estamos, a religião, a cultura, aonde nós estamos inseridos, que nada disso possa afetar quem nós somos. Que a nossa essência permaneça intacta, Senhor, que a gente possa terminar os nossos dias como salvadora de uma nação, a nação da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa geração, do nosso círculo de influência, que sejamos uma Esther nessa geração, Pai. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.